Donald Trump vence as eleições americanas. E não é uma vitória simples não, hein? Uma vitória avassaladora. Hoje, o Partido Republicano controla a Casa Branca, o Congresso, a Suprema Corte e também tem o maior número de governadores nos Estados Unidos. Ou seja, uma soberania vermelha no país. O que isso representa para os Estados Unidos, para a geopolítica global, por que Biden e Kamala perderam as eleições e, claro, os impactos para o Brasil. Lembrando que hoje pela manhã o dólar já estava na casa de R$6. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior conta internacional do planeta, é parceiraça aqui do canal e eu venho reiterando para vocês. Olha a importância de você ter investimentos dolarizados. Eu, para ter segurança na minha carteira, claro que tem investimentos aqui no Brasil, mas também faço investimentos em dólar, que ao longo da história não é Trump, Kamala Harris, Biden, enfim, né, qualquer um. Galera, o dólar ele vem se provando como uma moeda muito menos inflacionária. Então, para você corrigir o seu poder de compra, é importante você investir nos Estados Unidos. Você pode fazer a partir da renda fixa, renda variável, o importante é fazer pela Nomad, que a taxa de corretagem é 0. Ou então só para ter os seus dólares guardados como uma espécie de emergência. Caso vá fazer, por exemplo, uma viagem, com a Nomad você paga o menor IOF do mercado, galera. Compara com esses bancões brasileiros, tá? Você usa ali o seu cartão físico ou o seu cartão digital e você consegue pagar de maneira instantânea, de maneira bem simples, até porque a Nomad, galera, é super simples de fazer o registro, tá? Você baixa o aplicativo, na mesma hora você tem sua conta criada. Taxa de manutenção é 0, taxa de criação não existe também, é tudo de graça ali para você ter acesso aos melhores benefícios que uma conta internacional com cashback, com vantagens, pode te oferecer. Inclusive, com o link que eu estou disponibilizando, Ricardo20, até $20 de cashback para você na sua primeira conversão cambial. Sensacional, hein, pessoal? Eu, se fosse vocês, não perderia essa oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo e entender o que aconteceu aí nas eleições americanas. Como eu falei para vocês, não foi uma vitória simples do Trump não, hein? Foi uma vitória avassaladora. A gente tem, claro, ele controla a maioria dos delegados nos Estados Unidos, por isso declarado como presidente do país. Na verdade, ainda falta a oficialização, a cerimônia, né? A gente sabe como funcionam as eleições americanas. Mas, de fato, está concluído, ele conquistou a maioria dos delegados. Mas também conquistou a maioria dos votos do voto popular. Ou seja, se fosse uma eleição mais simples, tipo a eleição brasileira, ele também seria o grande vencedor. O Partido Republicano também conseguiu a maioria dos estados, ou seja, o maior número de governos que existem hoje são governos republicanos, e conseguiu conquistar a maioria no Senado, e falta alguns votinhos ali para a Câmara, mas tudo indica que a Câmara também será republicana. Fora que a gente não pode esquecer que o terceiro poder ali, que é o poder judiciário, também conta hoje com muito mais juízes pró-Trump e pró-republicanos do que exatamente pró-democrata. Ou seja, nos próximos anos, a gente tem assim uma onda vermelha se estabelecendo. O Trump muito possivelmente vai conseguir ter apoio no Congresso para executar suas principais medidas e também apoio da Suprema Corte, que hoje é muito mais conservadora, muito mais republicana do que exatamente democrata. Foi assim um banho de água fria nos democratas que vão ter anos difíceis pela frente. Professor, mas por que isso aconteceu? Poxa, querendo ou não, quando a gente tem, né, um presidente que tem toda a máquina pública, a capacidade de fazer investimentos, enfim, é difícil ele ter uma derrota tão avassaladora. Eu elencaria alguns problemas da dupla Biden e Kamala nessa campanha eleitoral. Primeiro problema, pessoal, inflação e a questão dos juros. Como eu sempre falo para vocês, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, a principal coisa que vai definir um processo eleitoral, claro que tem toda a parte cultural, a parte social, aspectos relacionados a, sei lá, saneamento, etc. Mas o principal é a questão da economia. Geralmente, se a economia vai bem, o candidato ele é bem avaliado, porque as pessoas, galera, via de regra, tá? O que elas querem? Emprego e inflação controlada. Se eu tiver meu emprego e se eu conseguir comprar os meus produtos sem precisar gastar muito mais do que geralmente foge do meu orçamento, cara, perfeito, é isso que a população na média mais quer. E as medidas econômicas de Kamala e de Biden promoveram um aumento muito expressivo da inflação. Nesse último ano até conseguiu controlar um pouquinho, mas mesmo assim não de maneira eficiente. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem, galera, nesse momento, uma taxa de juros que está das maiores da história. Para uma sociedade tão consumista, que se baseia tanto no crédito, eles começam a ver que o American Rescue Plan, feito pelo Biden, os altos gastos públicos, a inflação, o aumento dos juros, que dificulta ali a concessão de créditos, os financiamentos, isso é péssimo para a sociedade americana. Então, a questão da economia, na minha concepção, foi o principal motivo. A gente pode colocar, por exemplo, a questão da própria migração. É fato, galera, que Biden e Kamala Harris tiveram momentos muito ruins, principalmente na fronteira sul dos Estados Unidos.
E a Kamala Harris, ela era muito vista, né, como uma figura omissa como vice-presidente do Biden. Talvez o principal ponto que ela foi nomeada pelo Biden para estabelecer políticas públicas foi justamente controlar a fronteira sul dos Estados Unidos. Não exatamente fazer polícia de fronteira ou coisa que vale, né? Mas tentar estabelecer políticas públicas juntas ao México, aos países da América Central, para tentar coibir esse processo migratório. Convenhamos que foi uma grande falha, né? A gente pode elencar também os grandes problemas geopolíticos, não exatamente da Câmara, mas também do Biden, né? A gente pode falar da saída, no mínimo, atabalhoada, por exemplo, do Afeganistão. Há algumas indecisões do sentido geopolítico, por exemplo, a guerra entre Israel e Hamas, Israel e Palestina, em que o Biden criticava o Netanyahu, desagradando alguns judeus, por exemplo, da Pensilvânia, mas também continuava dando ajuda irrestrita para eles, desagradando, por exemplo, a população islâmica de Michigan, entende? Então esse meio que chove no molha, poxa, será que ele apoia Israel? Será que eles apoiam os islâmicos? E, geralmente, o cara que ele é democrata, ele é um pouco mais progressista. Não que apoie, claro, né, a causa palestina, ou seja, contra o Estado de Israel, mas ele é um pouco contrário a essas políticas que o Benjamin Netanyahu vem estabelecendo na faixa de Gaza. Então isso manchou muito. Só você ver, por exemplo, os comícios que a Câmara participava, as críticas sempre giravam em torno disso. A gente pode falar, galera, também das várias guerras que aconteceram pelo mundo. Poxa, é a questão palestina, é a questão em Essequibo, é a questão das Coreias, é a guerra Rússia-Ucrânia, são os altos gastos militares indo para outros países, não ficando exatamente nos Estados Unidos. Isso tudo começou a mexer com a opinião pública. Os Estados Unidos, eles se veem como uma espécie de poder moderador. E é fato que no governo democrata, uma série de guerras começaram ou se fortaleceram pelo mundo. Outro ponto importante é um movimento não só nos Estados Unidos, mas um movimento quase que global. O aumento de movimentos mais populistas. A Kamala Harris, ela era vista como muito burocrática, como uma pessoa que pertencia à elite americana e que não tinha um discurso muito próximo do povo. Claro que o Trump também é um mega bilionário, né? Não estou falando assim do ponto de vista de riqueza, mas ele tem um discurso que se aproxima muito mais com a população. A Kamala Harris sabia desse defeito que ela tinha, né? Tanto que ela nomeou, por exemplo, o Tim Walz para ser o seu vice, que era um cara que foi professor ali de ensino médio, professor de educação física e tal, então tinha um discurso mais próximo ali aos latifundiários, aos agricultores nos Estados Unidos, a população mais de baixa renda, mas mesmo assim não foi capaz de convencer, principalmente a classe média ou classe média baixa, que ela tinha um discurso que coincidia com os anseios populares. É mais ou menos o que o Macron é para a França, entende? Um cara que ele é muito burocrata, um cara que pensa muito na União Europeia e não exatamente nos anseios populares. Essa é a visão que a população tinha da Kamala Harris. Pois bem, professor, então entendi, né? O Trump foi eleito. E agora, o que acontece com o mundo e principalmente para o Brasil? Vamos lá. A gente pode pensar que o Trump, ele já anunciou que uma das suas principais medidas, como sempre, vai ser a política do America First. Primeiro pensar nos interesses americanos para depois pensar nos interesses estrangeiros. Muito possivelmente sobretaxando produtos estrangeiros, pode chegar de 10% a 20%, e claro, isso é prejudicial para o Brasil. A gente já teve nosso alumínio, nosso aço, por exemplo, sobretaxados no outro governo Trump, mas que pode chegar na casa dos 60% e em alguns produtos até 100% dos chineses. A China muito possivelmente não vai aceitar essa sobretaxa absurda em cima dos produtos chineses, estabelecendo retaliações econômicas contra os Estados Unidos e abrindo precedente para uma nova guerra comercial. Sim, uma nova guerra comercial, uma intensificação da guerra comercial pode acontecer no governo Trump. Outro ponto importante, o Trump, ele é um pouco mais, né, como ele fala, make America great again, ou seja, a gente tem que fazer os Estados Unidos serem imponentes, a grande potência geopolítica e econômica mundial de novo. Uma coisa que ele bate muito é esse processo de desdolarização, na verdade, o combate à desdolarização mundial. Ele já anunciou, por exemplo, que países que pregam essas medidas podem sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos. Sabe quem prega principalmente essas medidas? É nós, né, os BRICS. Rússia, China, Brasil. A gente hoje, cara, a reunião do G20 vai pautar não exatamente a desdolarização, mas um fortalecimento do Banco dos BRICS, uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, uma criação de um sistema alternativo de pagamentos ao sistema SWIFT. Então isso também pode ser prejudicial não exatamente ao Brasil, mas a todos os países membros dos BRICS, no sentido econômico da coisa. Do ponto de vista, galera, diplomático para a Ucrânia,
tende a ser um momento complicado, já que ele já falou que, lembra, né? Assim que eu for eleito, em 48 horas no máximo, a guerra Rússia e Ucrânia vai estar resolvida, porque a gente vai obrigar o Zelensky a negociar, com o risco de, se o Zelensky não aceitar as condições que forem propostas, acabar o financiamento para a Ucrânia. O próprio Vence, por exemplo, que é o vice, ele já fez discurso na própria OTAN, criticando a ajuda muito enfática, muito incisiva, muito grande que os Estados Unidos dá à Ucrânia. Então pode fazer com que a ajuda reduza, e mesmo que não seja uma redução tão drástica assim, isso pode contaminar os países europeus. Porque se o principal aliado, pelo menos financeiramente falando, que fornece armas, equipamentos para a Ucrânia, está um pouco mais em dúvida dos possíveis auxílios, é claro que Alemanha, França, Itália e outros países podem também se ver um pouco mais resistentes em continuar ajudando a Ucrânia. Ou seja, o Zelensky até já deu parabéns, né? Mas acho eu que ele preferia que fosse a dupla Biden e Kamala, ou Kamala, né, e Tim Walz, que viesse à presidência dos Estados Unidos. Outro ponto importante que é a questão do Oriente Médio. O Trump, ele é muito mais defensor de Israel do que o Biden. Na verdade, os dois são, né? Mas o Trump, eu diria que ele é um pouco mais declarado. O Trump, por exemplo, durante o seu período como presidente, ele anunciou que ia fazer um acordo histórico na Palestina, não constou os palestinos, tá, para fazer esse acordo histórico, mas enfim, falou do acordo histórico para a questão palestina. Ele fez os acordos de Abraão, por exemplo, a aproximação de Israel com alguns países árabes, e já prometeu que ele vai combater de maneira bem forte o eixo da resistência, principalmente o seu principal líder, que é o Irã. Vai lembrar que quando ele foi presidente, ele saiu do acordo Estados Unidos-Irã, lá em 2018, né? Que era um acordo que possibilitava o Irã ter o fim das suas sanções em troca da abertura do seu programa nuclear, e até fez a eliminação do general Soleimani, que era o líder militar iraniano. Então, muito possivelmente, deve ter uma postura um pouco mais decisiva em favor de Israel e contrário ao chamado eixo da resistência. Ele fala, pessoal, numa política, né, de corte de impostos e subsídio aos produtores locais para fazer com que os empregos fiquem nos Estados Unidos, então muito possivelmente financiando a própria indústria, sobretaxando produtos estrangeiros, tirando impostos de grandes conglomerados aí industriais, na tentativa de aumentar o emprego e a produção americana. Outro ponto importante é a possível saída de organismos multilaterais importantes. O Trump, por exemplo, quando foi presidente dos Estados Unidos, ele saiu parcialmente durante um tempo ali, né, do do órgão de direitos humanos da ONU, porque ela só criticava Israel, não criticava outros países. O Trump, por exemplo, ele saiu do Acordo de Paris, que é o acordo das regulações climáticas, né, e deve sair novamente. O Trump ameaçou até sair da OTAN, alegando que se os países europeus não aumentassem os seus gastos públicos para pelo menos 2% do PIB em defesa, ele deixaria de financiar a OTAN, e até falou que incentivaria a Rússia a atacar os países, né. Não acho que vai fazer isso, claro. Mas entende assim que agora apoio do Congresso, da Suprema Corte, dos governadores, ele tem para fazer, né? Então, muito possivelmente, seu discurso vai ficar mais forte. Professor, e para o Brasil, porque eu estava olhando aqui, ó, e o dólar chegou na casa de R$6. Não sei enquanto eu estou publicando para vocês, né? Porque o dólar vai sempre variando, mas chegou na casa de 6,01. Por que isso está acontecendo? Primeiro, a gente pode colocar a culpa no Brasil mesmo, né? O Brasil vem tendo algumas políticas de um certo desajuste fiscal, aumentando muito os gastos públicos e tendo que aumentar os impostos para contrapor aí esse déficit primário que a gente tem. Só que o Haddad, que é o nosso ministro da Economia, ele até tinha prometido, né? Olha, a gente vai fazer um anúncio de algum corte de gastos para acalmar um pouco os mercados e tal. Por enquanto, esse anúncio não veio. Claro que se ele vier, depende, claro, né, do tamanho desse corte, das contas que o governo vai apresentar para o mercado, pode ser que o real dê uma certa valorizada, né, frente ao dólar. Mas mesmo assim, é uma tendência mundial. O dólar se valorizou no mundo. Não é só por culpa do Brasil, né? Tá? A culpa do Brasil, aí a gente também tem, claro. Mas não é só culpa do Brasil. A gente pode pensar primeiro que é uma tendência, tá? O próprio Lula ele falou sobre isso essa semana, que ele torcia para Kamala Harris. E, inclusive, falou que o Trump era um cara que não respeitava a democracia e que se aproximava de alguns ismos aí perigosos, né? Não posso falar aqui na nossa queridíssima plataforma. Professor, então isso vai romper as relações diplomáticas Estados Unidos e Brasil? Claro que não, né? Nem o Trump nem o Brasil são tontos, eles sabem que é importante ter o Brasil o principal representante da América Latina e os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro econômico. Mas é fato que podem ter algumas rusgas. E no mercado especulativo, como o mercado mundial, esse tipo de declaração compromete. Eu até falei, poxa, quer declarar apoio para alguém? Assim, a gente apoia a Câmara, porque tem um pensamento mais parecido com a gente, mas as relações entre Estado brasileiro e Estado americano superam qualquer tipo de divergência. Acho que seria um pouco mais adequado, tá?
E enquanto eu editava para vocês, o Lula realmente se pronunciou em nome do Estado brasileiro, parabenizando o Trump pela presidência dos Estados Unidos. Outro ponto importante. Como eu falei, o Trump, ele pretende fazer políticas de protecionismos contra produtos estrangeiros. Isso já prejudicaria o Brasil. Mas tem que pensar também que, além do combate à imigração, esse protecionismo tende a aumentar, pelo menos em curto prazo, a inflação. Por quê, professor? Se a gente fala de uma política mais restritiva à imigração, os imigrantes são geralmente quem aceitam os salários menores. Se você coíbe a migração no país, ninguém vai aceitar esses salários menores. As empresas vão ter que aumentar os salários e, consequentemente, repassar esse aumento do custo para o preço, ou seja, inflação. Fora que política protecionista aumenta o preço do produto importado, consequentemente, inflação. O Trump promete combater a inflação, então dá a entender que o Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central, vai aumentar os juros para tentar controlar esse processo inflacionário. Aumenta os juros, aumentam também o rendimento dos investimentos americanos. Então vocês entendem que o mercado mundial, os investidores internacionais, preferem ganhar no tesouro americano, que é o dólar, uma moeda muito mais confiável na renda fixa, do que em mercados arriscados como o Brasil, país emergente? Entende? Fora que a renda variável também tende a aumentar. De novo, pessoal, é muito difícil, né? O cara nem divulgou exatamente as suas propostas. Eu tô falando que o mercado está especulando. Porque como ele é um presidente que se diz mais defensor das grandes corporações, das grandes empresas, e vai reduzir os impostos, empresas como empresas de tecnologia, empresas de setor de varejo e tal, tendem a se dar bem. Então, os investidores veem empresas como, sei lá, Coca-Cola, Johnson & Johnson, etc., como empresas boas para investir. Dólar entra nos Estados Unidos, sai de países emergentes. Prejuízo para o Brasil. Ou seja, é especulativo agora? Claro que é. Mas a tendência, em médio e longo prazo, é o dólar continuar se valorizando. Por isso que eu sempre falo para vocês, hein, pessoal? Comprem dólares e usem a Nômade para isso. Beleza? Deu para entender, pessoal, os principais motivos aí e consequências para o Brasil das eleições americanas? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.